Observa, querido, querida, que pensamento e linguagem têm um desenvolvimento intimamente relacionado, o que vai permitir ao ser humano desenvolver uma inteligência abstrata. Se abstrata porque, através da palavra, através da linguagem, o homem é capaz de reter na memória experiências vividas e, dessa maneira, se situar no tempo. Sim, observa que os animais estão sempre no presente. O homem, através da capacidade de abstração, é que pode então se situar dentro de uma dimensão temporal. Pode existir um passado que ele recorda e um futuro que ele projeta. Mas isso, repito, tem a ver com a capacidade de abstração que desenvolveu o pensamento humano. O que é isso, abstrair? Abstrair significa tirar, retirar. Então, quando a gente diz, por exemplo, quando a gente diz caneta, repara que caneta é uma abstração. Por quê? Porque eu retirei toda e qualquer concretude. Ou seja, eu não estou dizendo se é a caneta que está na minha escrivaninha ou se está aí na tua sala, se é aquela que está lá na livraria ou se é aquela que está para vender na loja. Também não estou dizendo em que tempo ela está, ou seja, se foi uma caneta que já estragou e esgotou e foi colocada no lixo, já não existe mais, vamos dizer assim, ou se é uma caneta que vai ser fabricada no futuro, ou se ela existe aqui agora. Observa que abstrair significa tirar as particularidades que dariam realidade concreta para alguma coisa. Ora, quando eu digo caneta, eu subtraí todas as outras características que não sejam a essência de caneta, ou seja, um objeto, normalmente cilíndrico e firme, que uma tinta interior, ao ser raspado numa superfície, larga essa tinta que faz um registro simbólico, vamos dizer assim. Ora, repara que quando eu digo caneta, não preciso te mostrar uma para que tu entenda do que eu estou falando, porque assim funciona o pensamento humano, ou seja, a partir dessa capacidade de abstrair, a gente trabalha com conceitos, com ideias gerais, que podem ser universalizadas. Quando eu te digo caneta, tu imagina todas as canetas do mundo. Depois eu posso dizer se a caneta que eu pretendo comprar, se a caneta é azul ou preta, se a caneta é boa ou se gastou rápido, se é cara ou barata, ou enfim, aquilo que vai dar realidade, né, concreta para a caneta. Mas observa, isso quer dizer então que o pensamento humano funciona sempre a partir da capacidade de abstrair. Ora, qual seria a maior abstração simples? Afinal de contas, eu posso abstrair falando de caneta, de cadeira, falando de um ser humano, falando de qualquer coisa da natureza, de qualquer coisa que exista material, espiritualmente. Mas eu digo ser, um ser, né, concreto, ou um ser que eu imagino, de qualquer jeito. Observa o seguinte, estou abstraindo ao dizer o ser da maneira mais profunda, porque afinal de contas, ao dizer o que é o ser, eu estou perguntando o que são todos os seres que poderiam existir. Ou seja, agora não é a abstração de um objeto em si, mas de todos eles, da realidade, da existência. Ora, já nesse primeiro momento da filosofia, ou seja, com os filósofos pré-socráticos, esse questionamento essencial, a filosofia é sempre um pensamento radical. Ela é um pensamento de conjunto porque quer integrar todos os aspectos da realidade, mas ela é um pensamento radical porque quer sempre ir ao fundamento, ao princípio das coisas. E nesse sentido, quase que inevitavelmente, ao se desenvolver um pensamento filosófico, ele foi em busca daquilo que seria, vamos dizer assim, a mais profunda das questões. O que é o ser? A gente chama de ontologia, essa parte da filosofia, ou essa área do conhecimento humano, que se ocupa justamente da questão do ser. Ontologia, onto, ser, logia, de logos, um conhecimento, um saber. Ora, a primeira polêmica ontológica, eu te falei, já se dá entre esses primeiros filósofos. Parmênides e Heráclito vão se colocar de maneira radicalmente oposta com relação à questão do ser. Porque a partir da percepção de que tudo se transforma na natureza, a escola jônica, onde se insere Heráclito é conhecido como obscuro, falava muito por enigmas. Temos alguns fragmentos do que ele disse ou escreveu e que chegou até nós. Conhecemos o pensamento dele especialmente através de outros filósofos e através, de certo modo, dessa figura lendária, ou dessa imagem, né, que se criou a respeito dele, uma pessoa, um filósofo muito enigmático. Mas a concepção de Heráclito nos diz o seguinte, e ela é genial, observa bem. Ele afirma o seguinte, não é possível dizer o que é o ser. Porque se tudo está em transformação na natureza, então está tudo passando de um ser para não ser mais aquilo. Ou de um não ser para um ser em que está se tornando. Mas se tudo é fluxo, tudo é movimento, eu não posso dizer que o ser é isso ou é aquilo, já que só existe o movimento, o fluxo incessante de todas as coisas.
Chega à conclusão, então, Heráclito, que eu não posso afirmar que o ser é isso, porque o que existe é sempre um vir a ser, ou seja, um eterno fluxo, um eterno movimento. Heráclito usa a metáfora do rio. Ele diz que um homem não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio é sempre um rio diferente, já que ele flui o tempo todo. E o próprio homem, ao voltar ao rio, também já não é o mesmo, já que, como parte da natureza, da realidade, o homem também se transforma o tempo todo. É uma concepção muito interessante, mas, repara bem, esse movimento não é um movimento que se dê de maneira caótica, aleatória, ele é um movimento dialético, e essa é uma questão essencial no pensamento de Heráclito, porque ele nos coloca uma lógica que é própria do movimento. Ou seja, em todo movimento existe um contraste, uma contradição, uma passagem de um ser para não ser, ou seja, todo movimento é um movimento contraditório, um movimento em direção ao seu contrário. Todo movimento é gerado por uma contradição fundamental que está presente em tudo que existe. E assim, o dia sucede à noite, a noite sucede o dia, e assim, tudo aquilo que está em movimento se movimenta em direção ao seu oposto. A vida caminha em direção à morte. Esse conflito, é lógico, é uma tensão que não exclui, repara que tese e antítese, antítese, elas convivem numa mesma realidade contraditória e tensa. Tensa porque desse conflito o novo nasce o tempo inteiro. Tese, antítese e a sua superação constante, que é a síntese. A síntese é o novo, que nasce o tempo todo, a partir da reelaboração do velho, mas que agora se configura num novo ser e numa nova tensão, numa nova contradição, num novo conflito, numa nova superação. E assim, o novo aparece o tempo inteiro, num movimento incessante, num movimento sempre marcado pela contradição. Uma outra metáfora usada, ou que teria sido usada por Heráclito, diz que o combate é o pai de todas as coisas, de todas é rei, ou seja, só o logos, a lógica, né? Essa lógica dialética, inclusive, que nós estamos percebendo, dialética porque são dialética, dois opostos em conflito, e a sua superação, a síntese, gerando novo constantemente. Pois essa concepção dialética, formulada por Heráclito, é aquilo, vamos dizer assim, que explicaria o movimento das coisas, ao contrário de uma lógica formal, por exemplo, que aquela alega, por exemplo, Parmênides, se opondo à concepção de Heráclito, dizendo que é um absurdo que a gente possa dizer que algo é e não é ao mesmo tempo, ou uma coisa é ou não é. Nesse sentido, Parmênides vai dizer que o movimento é ilusório e que, através da força do raciocínio e da lógica, e a lógica exige esse princípio básico, a gente diz o princípio da identidade lógica, ou seja, o que é, o que não é, não é. Eu não posso dizer que isso é uma caneta e isso é uma classe ao mesmo tempo. Ou é uma coisa, ou é outra. Na concepção, repara, de Parmênides, se eu digo que isso é uma árvore, isso é uma árvore. E se eu digo que isso é uma cadeira, isso é uma cadeira. Na concepção de Heráclito, a cadeira é a não árvore, ou a árvore é a não cadeira. Ou seja, é só algo que ainda não se transformou, mas que poderia se transformar. Em Aristóteles, mais tarde, vai surgir a noção de potência do ser, ou seja, todo ser carrega em si a possibilidade de se transformar em alguma coisa. Mas nesse primeiro momento, repare, em que esses dois filósofos estão confrontando essas concepções, vai surgir o primeiro momento, e um momento muito significativo. Eu quero que tu fique bem atento para ele. Porque tu observa o seguinte, até aqui, aquilo que os sentidos captavam não contrariava aquilo que o raciocínio dizia. Mas agora, Parmênides está afirmando que o movimento é uma ilusão. Se o movimento é uma ilusão, então o ser não se apresenta para o nosso sentido. Ele está por trás da aparência. E ele não muda. Sim, se o ser é um ser e não muda, então o movimento da realidade que nós captamos é uma ilusão. Existe, inclusive, uma alegoria que é usada por um discípulo de Parmênides chamado Zenão, muito interessante. É o famoso paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Ele propõe o seguinte, ele propõe uma corrida entre Aquiles, o grande atleta, e a tartaruga. Ele diz para os seus oponentes, sim, porque seguindo os ensinamentos do seu mestre, ele afirma que o movimento é ilusório. Mas se o movimento é ilusório, então como é que podemos compreender as coisas com a força do raciocínio e nessa percepção, eu disse, de que existe, né, algo além do físico, ou seja, a metafísica, a força do raciocínio nos levaria à percepção, à compreensão, melhor dizendo,
desse ser essencial e que não muda. Ora, olha o paradoxo que ele usa. Ele diz o seguinte: se numa corrida entre Aquiles e a tartaruga, tu me deves uma vantagem para a tartaruga, uma vantagem inicial, se ela puder sair na frente, eu te provo, com a força do raciocínio, que Aquiles nunca vai alcançá-la. E assim vou te mostrar que todo movimento, na verdade, não é uma ilusão, não é um engano. Não, como assim? Aquiles e a tartaruga, mesmo que eu dê uma vantagem de 1 km, 10 km para a tartaruga, inevitavelmente Aquiles vai alcançá-lo. Ele mostra com a força do raciocínio que ele nunca vai alcançá-lo. Observe. Ele diz o seguinte: se a tartaruga parte daqui e Aquiles atrás, ora, quando a tartaruga chegar nesse lugar aqui, Aquiles vai atrás dela. Pois muito bem, agora repara, quando Aquiles chegar no lugar onde ela está, ela já vai ter caminhado mais um pouquinho. E quando ele chegar nesse novo lugar, ela vai ter caminhado mais um pouquinho. E quando ele chegar aqui, ela vai ter caminhado mais um pouquinho. Aí ele leva o raciocínio ao infinito. A tartaruga sempre vai ter andado, por menos que seja, antes do Aquiles chegar para alcançá-lo. E assim ele nunca vai alcançá-lo. Eu sei, parece uma história sem sentido, uma coisa absurda, mas o que eu quero que tu perceba é, repara, o ponto crucial, vamos dizer assim, que vai distanciar daqui para frente. Sim, porque até aqui o que os sentidos mostravam, o pensamento, vamos dizer assim, correspondia. Mas agora temos a primeira situação em que a realidade nos mostra uma coisa, ou seja, a gente sabe que Aquiles vai ultrapassar a tartaruga, mas o raciocínio diz outra. Ele acabou de nos mostrar que, seguindo, né, um raciocínio lógico, ele nunca vai alcançá-lo, ele nunca vai ultrapassá-lo. Pela primeira vez surgia uma diferença, e isso para os filósofos, e mesmo, né, se a gente levar em consideração que era justamente o raciocínio que nos levaria, vamos dizer assim, à compreensão do movimento real que percebemos das coisas, mas acabamos de chegar agora a uma situação de impasse, porque os nossos sentidos nos dizem uma coisa, o raciocínio pode nos dizer exatamente o contrário. E assim ele alegava: não podemos confiar. Sim, porque afinal de contas, se nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou vamos ter que acreditar naquilo que os nossos sentidos nos dizem, ou acreditamos no que o nosso raciocínio nos mostra, porque afinal de contas eles estão nos mostrando coisas opostas. Eu tenho que fazer uma escolha. E que escolha eu devo fazer? Ora, diz ele, é óbvio, os meus sentidos, e qualquer um de nós sabe disso, os nossos sentidos costumam nos enganar. Não podemos confiar totalmente neles. Mas o meu raciocínio, se eu sigo, né, sempre o rigor da lógica, nunca vai me enganar, porque ele sempre tem uma sequência que pode ser demonstrável. Lógico, diz ele. Então, prefiro ficar com aquilo que o meu raciocínio diz, porque ele não me engana. Os nossos sentidos, ou seja, a nossa experiência sensorial, quantas vezes nos leva a engano? E qualquer um de nós pode experienciar isso. Vai nascer daí para frente, então, pelo menos por uma parte dos filósofos, uma certa desconfiança com relação aos nossos sentidos. Platão, por exemplo, ao elaborar sua teoria das ideias, vai nos dizer que o que os nossos sentidos captam é sempre ilusório, e que é com a força do raciocínio que podemos ultrapassar esse mundo enganoso, né? Ou seja, deformado, essa cópia imperfeita do mundo das ideias. Lá estão as coisas perfeitas que nós só podemos atingir com a força do raciocínio. Querido, repara bem, está nascendo então, junto com a própria filosofia, duas grandes interpretações, né, de como é possível adquirir um conhecimento da realidade. A lógica dialética de Heráclito, e ela se aplica especialmente à questão do movimento, né, da realidade. A lógica formal de Parmênides e a sua concepção metafísica, que deposita, né, toda, vamos dizer assim, a confiança na capacidade de conhecer, estritamente na força do raciocínio.